Não? Vou pedir para acender essas 4 da frente aqui, por favor. Obrigado. Que bom, sejam muito bem-vindas. A casa é de vocês. Gente, vamos continuar a série. Segundo episódio, eu queria que vocês recebessem o Luan. Chega mais, Lu. Vamos aplaudir o Luan, hein, gente? Recebê-lo. Isso aí. Vamos orar pela vida do Luan, gente? Queria que você levantasse sua mão aí. Isso. Aí. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida do teu servo mais uma vez em tuas mãos, crendo, Senhor, que ele será a boca tua essa noite. Pai, por isso reveste com tua graça e com teu poder a vida do Luan, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que ele seja, Senhor, um canal de bênção mais uma vez, Senhor, para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapaz, boa noite, galera. Vou falar para vocês que Deus quer falar demais com vocês nessa noite, hein? Não é possível, não. A gente estava lá na sala de oração, né? Antes de começar o MAG, a galera sempre se reúne lá para orar por esse momento, né? Tá intercedendo, consagrando. E em uma das orações ali que a gente fez, obrigado. Em uma das orações que a gente fez, o Lucas começou a orar ali e tal. Eu virei para ele assim, eu falei, mano, por acaso você viu algum material sobre hoje, alguma coisa assim? Dele, mano, não, porque tudo que você orou é o que eu vou falar nessa noite, mano. E aí, esse louvorzão da hora demais, tudo que foi cantado aqui é o que a gente vai conversar nessa noite também. Então, fica atento, não deixa nada te distrair, esquece tudo que está lá fora, esquece quem está do teu lado, porque Deus quer falar com você nessa noite, na verdade, o tempo todo, né? Então, hoje, né, segundo episódio aí da nossa série Inacreditável, uma série aí que a gente está maratonando, e a série Inacreditável, a intenção é transformar os cristãos, né, levar os cristãos a viver uma vida como você nunca experimentou antes, uma vida com Deus como você nunca experimentou antes. Só recapitulando rapidinho, só deixa eu ver rapidão, quem que estava aqui na semana passada? Quantas pessoas estavam aqui semana passada? Legal, a maioria, beleza. Vamos só recapitular então rapidão. Na semana passada, essa série ela fala sobre os cristãos ateus, né? São cristãos que dizem crer em Deus, dizem crer em Cristo, em Jesus, mas quando a gente vai ver a vida dessa pessoa, as práticas, o vocabulário, os pensamentos, não é bem assim, né? Então, recapitulando o que foi falado na semana passada, no primeiro episódio, no primeiro capítulo, foi sobre conhecer a Deus. São cristãos que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. E isso é inacreditável. Inacreditável. Não tem como. Não tem como você dizer que conhece a Deus, mas viver como se Ele não existe. E para a gente sair dessa incoerência, né, a gente tem que conhecer verdadeiramente a Deus. Como que a gente faz para conhecer alguém de verdade? Tendo um relacionamento com ela. Então o episódio de hoje é justamente esse. É inacreditável crer em Deus, mas sem se relacionar com Ele. Talvez até dê para mudar esse nome, em vez de inacreditável, colocar inadmissível. Porque não é possível você crer em Deus e não se relacionar com Ele. Na semana passada a gente falou sobre conhecer. Prazer, sou o Luan Marquis, vocês me conhecem agora. Mas, por exemplo, eu gosto bastante de futebol. E um dos jogadores que eu mais gosto, que na verdade é o melhor jogador da história, que já jogou bola, é o Kaká. Messi, rapaz. É o Kaká, brother. Campeão da Champions League, levou o Milan nas costas, artilheiro, bola de ouro contra o Messi e Cristiano Ronaldo. É o Kaká. Só que para você saber que eu gosto do Kaká, você me conheceu ali, eu sou o Luan. Mas para você saber que eu gosto dele, você tem que se relacionar comigo. Você tem que trocar uma ideia, tem que pagar um lanche para mim, pagar um café. Então assim, tem que ter relacionamento, tem que ter uma troca de ideia.
E com Deus, galera, não é diferente. Se você quer conhecer a Deus, se você quer que Ele te conte os teus segredos, se você quer que Deus converse com você, você precisa buscar Ele, se relacionar com Ele. Pô, tá, conheço Deus. Deus é o cara lá em cima que criou tudo, que é bom, é perfeito, onipotente, onisciente, beleza, você conhece Deus. Mas você se relaciona com Ele? E hoje, né, esse tema, a gente vai tratar justamente sobre isso, relacionamento com Deus. E talvez algumas pessoas aqui podem não saber como se relacionar com Ele, ou até sabem como faz para ter um relacionamento, mas tem alguns empecilhos aí, às vezes tem algumas barreiras que são criadas. Então, para esse relacionamento fluir, eu vou abordar 3 pontos aqui nessa noite. E o primeiro deles é vergonha do passado. Vergonha do passado é o primeiro item aqui que eu vou abordar que pode dificultar ou atrasar ou acabar o teu relacionamento com Deus. É a vergonha do passado. Pensa em qualquer relacionamento aí que você tem, seja com amigo, seja com família, com pai, primo, tio, com colega de trabalho, com namorado, namorada, marido, esposa, qualquer relacionamento que você tenha. Pensa em um relacionamento que você gosta da pessoa e tal. Agora imagina que nesse relacionamento, você, cara, cometeu uma burrada muito grande ali contra teu amigo, e enfim, quem quer que seja aí, que você pensou. Imagina que você cometeu um erro muito grande, uma burrada muito grande. Cara, não acredito que eu fiz isso, pisei na bola feia. Pode ser que isso gere uma vergonha em você depois para você conversar de novo com essa pessoa, não é? E alguma coisa, mesmo que depois vocês se acertem, conversem e tá tudo bem, às vezes fica uma tensão no ar, né? Um clima, aquele negócio meio diferente assim, que tá, já foi perdoado, já foi resolvido, mas parece que tem alguma coisa no ar ainda, sabe? Então a vergonha com Deus é da mesma forma. Se a gente tem vergonha de Deus, se a gente acha que por causa de nossos erros, do nosso passado, a gente não merece ter um relacionamento com Deus, isso atrapalha e pode acabar o teu relacionamento com Ele. Então vamos agora lá ler 2 Coríntios 5,17. Se possível para a galera acompanhar junto, pôr no telão. Se não der, não tem problema, porque eu vou ler aqui em voz alta. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que 2 Coríntios 5,17 está falando aqui para a gente? Que essa vergonha não faz parte da nossa identidade. Aqueles erros, aqueles pecados que a gente fez antes de conhecer a Cristo, ou até depois mesmo que a gente conhece, porque o ser humano é falho, é limitado, mas a gente tem que sempre voltar para Deus, olhar para Jesus. Essa vergonha, ela não faz parte da nossa identidade. As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas para quem está em Cristo, para quem busca Cristo. E se a gente fica se prendendo nisso, isso interfere no nosso relacionamento com Deus. Os erros do nosso passado, eles não definem quem nós somos. Os erros do nosso passado não definem. Os erros do seu passado não te definem. Então para agora para pensar um pouquinho no seu lugar, vai refletindo aí. Se você tem verdadeiramente se encontrado, se relacionado com Cristo, ainda tem alguma coisa que te incomoda? Ainda tem algum erro, algum pecado, alguma coisa que você fez, ainda existe isso? Vai parando para refletir aí.
E eu tenho 2 exemplos para dar em relação à vergonha do passado. E quando eu vi esses exemplos, cara, eu achei genial, achei muito massa. E ilustra perfeitamente isso daqui que a gente está falando. Olha só, existiam 2 discípulos dentre os 12 ali que andaram com Jesus e que traíram Jesus, perto da morte dele ali, quando ele estava para ser crucificado. Tiveram 2 discípulos que traíram Jesus. Um foi Judas, todo mundo já sabe, e o outro foi Pedro. Só que olha a diferença entre os 2. Pedro, ele negou Jesus, né? Ele negou Jesus, falou que não conhecia quando foi confrontado. E o outro foi Judas, que a gente já sabe, entregou Jesus, né? Pros guardas lá, enfim. Só que Pedro, ele se arrependeu, ele resistiu e não aceitou esse rótulo de traidor. Pedro se arrependeu e não aceitou esse rótulo de traidor. E Judas, a gente já sabe, né? Ele cara, quando você fala sobre traição, ele é o ícone, assim, da traição, né? Não tem como falar sobre traição e não lembrar de Judas. Porque Judas, ele infelizmente não se arrependeu. Então, qual que tem sido a tua postura? Qual tem sido a tua relação? Qual tem sido o teu posicionamento em relação a essas coisas que já passaram, que já aconteceram? Coisas que você não se orgulha, que às vezes trazem vergonha. Qual que tem sido o teu posicionamento diante disso? A gente viu aqui o exemplo de 2 pessoas. Judas se matou, se enforcou. E Pedro foi um dos caras mais cheios do Espírito Santo que andou por essa terra. E os 2 traíram Jesus. Mas a diferença de posicionamento deles, a diferença de atitude que eles tiveram diante da vergonha deles, do passado deles, como cada um se posicionou diante disso, teve frutos diferentes. Pedro é um dos caras que eu mais admiro. Você vai ver a Bíblia ali, o cara andando na rua, a sombra dele onde passava ia curando, ia expulsando demônio, um cara que traiu Jesus, mas ele não se deixou, ele não se apegou nisso, né? Agora quero ler com vocês Isaías 43, 18 e 19. Olha o que fala. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E agora pular do 43:19 para o 43:25. Olha o que Deus fala para a gente. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então vai parando para pensar aí. Qual que tem sido o teu posicionamento? A gente viu aqui o que a palavra fala sobre nós. Mas qual que é o rótulo aí que você tem carregado? Pedro não aceitou o rótulo de traidor. E isso fez com que ele se tornasse um dos maiores homens que já andou pela terra. Mais cheios do Espírito Santo. Às vezes tem coisas que ficam guardadas dentro de nós, né? Não sei, algum erro que a gente cometeu, alguma fraqueza que a gente tem, às vezes algumas coisas que as pessoas lançam sobre nós e a gente toma isso para si. Então vai parando para pensar, qual que é o rótulo que você tem carregado? O que a palavra fala de nós é que agora nós somos filhos de Deus. Independente do rótulo que você acha que você tem, o que Deus fala para você é que você é filho dele. Então tudo isso que você pensa de ruim, de mal, ele não tem mais poder. Então não precisa você ficar se apegando nisso e deixando com que isso atrapalhe o teu relacionamento com Deus, ou até que faça com que teu relacionamento com Deus nem exista por causa disso. Outro exemplo, que é muito bom, é o exemplo de Davi,
que ele não deixou, ele não carregou nenhum rótulo na vida dele. Cara, você vai ver a história de Davi. Davi errou muito. Davi errou muito feio. Davi fez muita coisa errada. Mas na medida, na proporção em que ele errava, em que ele pecava, em que ele fazia algo que era contra a palavra de Deus, ele se derramava, ele se arrependia, ele buscava, ele corria atrás, e ele não aceitava que aquilo que ele tinha feito de errado sobressaísse. Pelo contrário, ele tinha uma atitude assim de clamar a Deus mesmo, de buscar, cara, com todo o ser dele, de falar. Davi era rei, era o cara mais, talvez o mais poderoso da terra naquele momento, mais rico. E ele, em uma das passagens a gente vê ali na história dele que enquanto ele se arrependia, ele falou: Deus, pode tirar tudo de mim, tira o meu reinado, tira a minha coroa, tira o meu dinheiro, tira tudo, mas por favor não tira a tua presença, não tira o teu espírito. Por mais que Davi errasse, cometesse erros, pecasse, ele não guardava esses rótulos, ele não deixasse que essa vergonha, ele não deixava que esses pecados sobressaíssem, tomasse conta dele. E ele imediatamente ia buscar a Deus e se arrependia e corria atrás, porque ele era tão apaixonado por Deus, que ele não estava nem aí para ser rei, ele não estava nem aí para ser rico, ele queria ter um relacionamento com o Pai, independente de qualquer coisa. E por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. A oração de Davi, a atitude que Davi teve, era clamar para o Senhor que criasse nele um coração puro e um espírito reto. Isso está lá em Salmos 51, de 1 a 12, eu não vou ler aqui agora. Então entendam isso sobre esse primeiro ponto, a vergonha do passado. Às vezes o ser humano tem muito disso, né, de achar que, cara, porque eu errei, eu não mereço buscar a Deus, não mereço as bênçãos de Deus, não mereço me relacionar com Ele. Isso é tudo uma mentira do diabo na sua vida, uma mentira de Satanás e tudo o que ele quer. O pecado serve justamente para nos separar de ter um relacionamento com Deus. E conforme a gente vai se relacionando mais e mais com Ele, Deus vai nos purificando, nos santificando, nos perdoando, nos moldando. Como a palavra diz, todos nós estamos em aperfeiçoamento. E complementa, e a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Então esse é o primeiro ponto que pode estragar o nosso relacionamento com Deus, é a vergonha do passado. Nós tomarmos para si, guardarmos como um bichinho de estimação rótulos que são mentiras, quando Deus fala o tempo todo que nós somos perdoados, que Ele esquece o nosso pecado, que nós somos os filhos dEle. Isso é o que Deus fala para nós, isso é o que Deus fala para mim e fala para você, é Deus falando. Eu gosto sempre cara, eu acho que toda vez que o Gus me desafia para trazer alguma coisa aqui, eu gosto de deixar muito claro, que quando eu vou falar alguma coisa aqui, cara, eu não estou dando minha opinião, não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que a Bíblia diz, eu estou falando o que Deus está falando para você. A Bíblia é a palavra de Deus. O segundo ponto que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, e enquanto eu ia estudando esse material, eu achei até engraçado. Eu não gosto muito da palavra coincidência, porque eu sei que Deus faz tudo com um propósito, mas é o medo do futuro. Esse é o segundo tópico aqui, o segundo item que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, o medo do futuro. E algumas semanas atrás, eu não sei quem lembra, quem estava aqui, eu ministrei justamente sobre preocupações. E o segundo obstáculo para um relacionamento com Deus é viver o tempo todo preocupado com o que está por vir, com o que pode acontecer, com o que não pode acontecer. Estar preocupado, estar com a cabeça ali um turbilhão, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, e é tanta coisa passando pela cabeça que você não foca em Deus.
Você viver preocupado é você viver escravo do futuro. É uma coisa que ainda não chegou e você já está sofrendo. Nem aconteceu ainda, você já está ali se torturando, preocupado. Olha o que Mateus 6,34 diz. Se você puder aí abrir na sua Bíblia, Mateus 6,34. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que isso quer dizer? Vai parando para pensar aí agora no teu lugar, vai refletindo. Você antecipa os seus problemas? Você tem antecipado os seus problemas, suas preocupações? Os problemas que ainda estão longe, você pensa que ele está batendo ali na tua porta? É um negócio que, mano, é uma situação que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 6 meses, ano que vem. E você já está pensando nisso, já está preocupado, já está perdendo noite de sono, já está angustiado. O problema está longe, mas você vive e trata ele como se estivesse ali na tua porta, arrombando ali tua casa, entrando com tudo. Você sofre antes dos problemas e cria até mais problemas por causa disso? Uma situação ali que está prestes a acontecer e você começa a sofrer antes e daí começa a ficar irritado com a família, com os amigos, começa a ser meio grosso com os outros, começa a perder noite de sono, começa não come direito porque está preocupado com alguma situação. Sofre antes do problema e cria ainda mais problemas por causa disso. Você tem feito isso? Todas essas coisas são obstáculos que a gente tem que passar para ter um bom relacionamento com Deus. Você já percebeu que o ser humano, que nós somos viciados a gente parece, né, viciado em preocupação? Que às vezes quando a vida está tudo bem, está tudo certo, pô, tô só tirando nota boa na faculdade, pô, tô com todos os trabalhos entregues, o TCC, só vou defender em dezembro e já tá pronto, meu relacionamento com os meus pais não podia estar melhor, tá tudo bem em casa, tá todo mundo com saúde, pô, no meu profissional tô fazendo dinheiro pra caramba, tô bem, tô voando. Só que daí você começa a pensar, mano, tá tudo muito bom pra ser verdade, né? Tá tudo tão calmo, tudo tão fácil, daqui a pouquinho vai acontecer alguma coisa. E por que você acha que a gente age assim? Por que nós somos assim? Não faz sentido nenhum. Mas isso, na verdade, quer dizer que você confia mais na tua força, na tua habilidade, na tua inteligência, no teu jeito do que em Deus. Traduzindo, é isso que quer dizer. Vamos simplificar mais ainda. Sabe o que isso quer dizer quando você fica preocupado com alguma coisa? Que você não crê em Deus, que você não tem fé em Deus, que você não confia em Deus. A verdade é essa. A gente precisa entender que a preocupação, ela é falta de confiança em Deus. E quando a gente lê a palavra, quando a gente vê ali, né, tudo que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala é, cara, faz o que está ao teu alcance, o que estiver fora disso, deixa nas mãos de Deus, coloca para Deus, ora para Deus. Afinal, quantas vezes, eu quero que você reflita aí, quantas vezes você ficou preocupado com alguma coisa e por você estar preocupado com aquilo a situação se resolveu? Quantas vezes isso já aconteceu? Eu acredito que nenhuma. Que a nossa preocupação, a gente ficar estressado com aquilo, ficar ansioso por aquilo, não adianta nada, não muda nada, não vai resolver nada. Você vai ficar sofrendo à toa. Olha o que Filipenses 4,6 fala para nós. Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa algumas, mas apresentem os seus pedidos a Deus. A preocupação, quando a gente se pega ali com medo de alguma coisa do futuro, com medo, preocupado com alguma coisa que nem aconteceu ainda, nem está perto de acontecer, ela se traduz em: não confio que Deus está cuidando daquilo, não confio que Deus vai intervir nisso, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero eu ter o controle, eu quero eu intervir, eu quero eu fazer ali. E agora, dentro desse segundo ponto que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, o medo do futuro, tem duas formas que eu quero abordar que são passos práticos para a gente vencer isso, para a gente conseguir vencer esse medo do futuro, para a gente conseguir vencer as preocupações, que eu já falei lá na minha ministração, então vai assistir lá no YouTube, não estou zoando, nada a ver. Primeiro delas, agir com sabedoria. Cara, enquanto eu li esse material, eu estava parando para pensar que se a gente agir com sabedoria, se você pegar ali tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia nos orienta, tudo que a Bíblia ali dá de direcionamento, dá de caminho, porque a Bíblia, cara, ela fala sobre todas as áreas da nossa vida, todas as áreas: relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com o dinheiro, relacionamento com os chefes, relacionamento com autoridades, administração financeira. A Bíblia fala sobre tudo, todas as áreas da nossa vida. E se a gente agir com sabedoria, se a gente pegar esses passos que a Bíblia nos ensina e pôr em prática, eu arrisco aqui falar que a gente não ia ter mais problema nenhum. E era o que eu estava comentando agora, né? Cabe a nós fazermos o que está ao nosso alcance, e o que está fora do nosso controle, em vez de a gente ficar preocupado, ansioso, com medo, coloque em oração a Deus e descansa. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Você tem uma prova. Eu particularmente, daqui 2 semanas começo minha semana de provas ali na faculdade. Tem um monte de prova para fazer. Agora imagina que eu não participei de nenhuma aula, ou às vezes até fui na aula, mas não prestei atenção em nada, nem anotei nada no meu caderno, nem vi nenhum slide, nem corri atrás de baixar esses slides no meu computador, nem troquei ideia com nenhum professor. Não vi nada da matéria, não sei nada. Aí chega lá na hora da prova, que crente que nunca fez isso, né? Deus me ajuda a me dar sabedoria. Deus, me dá um 10. Faz eu passar direto, gabaritar. Cara, isso não existe. A gente tem que fazer o que está no nosso alcance. Cara, eu estudei, eu fui nas aulas, eu tirei dúvida com o professor, eu li os slides, eu anotei no caderno, me dediquei a aprender a matéria. Chega na hora da prova, tua oração é o quê? Deus, me lembra tudo que eu estudei, me dá sabedoria, me ajuda aqui a relembrar o conteúdo, me dá as respostas que eu vi. E daí a nota que vier está fora do teu controle, irmão. Mas você se preparou para aquilo que estava no teu alcance, você fez. Agora a nota que vai vir é com Deus. O segundo ponto para vencer o medo do futuro, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, é: pense nas coisas certas. Isso é muito importante. Nós precisamos ficar atentos no que temos pensado, pois os nossos pensamentos pioram as coisas. É uma tendência do nosso pensamento. E aí,
eu te faço a pergunta: a tua preocupação tem capacidade, tem poder para mudar alguma coisa? Se você ficar preocupado, não vai mudar nada. Então entrega nas mãos de Deus. E olha o que Jeremias 29 diz para a gente a respeito de pensar nas coisas certas. Isso é Deus falando para nós, olha que massa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer vocês prosperarem e não de causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. Na mesma medida em que a gente fica preocupado diante de diversas situações em que a nossa cabeça já começa a ter umas ideias nada a ver, que tudo está indo para o buraco, Deus vira e fala para a gente, entrega para mim isso, porque o que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você são de prosperidade. A Bíblia está falando, eu não quero causar dano nenhum a vocês, eu quero dar esperança e um futuro. E o terceiro e último ponto, cara, esse ponto me deixa indignado. Esse ponto, fico bravo, velho. Duvidar do amor de Deus. Esse é o obstáculo fundamental, é a base aqui para os outros dois que a gente leu, que faz com que o nosso relacionamento com Deus se complique ou não exista. Duvidar do amor de Deus. Nós temos, não sei se vocês repararam, mas a gente tem vergonha do passado e medo do futuro. Porque a gente não tem certeza desse amor de Deus por nós. E um dos sentimentos que causa isso, essa confusão, não saber se Deus nos ama ou não. Cara, na real, antes de abordar esse tópico, estava parando para pensar, estava refletindo. É meio que irracional, meio que ilógico você duvidar do amor de Deus. Para pensar comigo. Antes de Jesus vir para a terra, o que ele estava fazendo? Estava lá, sentado no céu com o Pai. Imagina Jesus no céu. No céu tem tristeza? Não tem tristeza. No céu tem dor? Não tem dor. No céu tem angústia, tem ansiedade, no céu tem boleto para pagar? Não tem, velho. Jesus estava vivendo a plenitude, estava vivendo tudo do bom e do melhor. A palavra fala que as ruas no céu são como de ouro, feitas de ouro. Pensa nisso, algo que é tão precioso para nós aqui na terra, é onde Jesus pisava em cima no céu. E ele escolheu voluntariamente descer aqui na terra para apanhar, para ser torturado, por amor a mim e por amor a você. Porque se ele não fizesse isso, esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com ele, você não ia conseguir ter. Você, dentro de você, Deus habitando no teu coração, o Espírito Santo conversando com você, isso não ia existir. Olha o que Jesus fez, ele veio aqui na terra. Existe um documento, até vocês podem achar no Google isso, um documento de um médico, que ele citou ali, ele foi descrevendo cada etapa da tortura de Jesus, cada etapa ali que Jesus foi passando até a crucificação, e ele vai explicando ali, fisiologicamente, ele vai falando tudo o que aquilo faz no nosso corpo, e Jesus foi o cara que mais sofreu, que já passou por essa terra. Ele sentiu a maior dor que é possível um ser humano sentir. Tudo isso para quê? Para que nós venhamos ter relacionamento com Ele. Olha o nível do amor dele. A gente vê, a Bíblia fala que Jesus chegou a suar sangue. O nível do sofrimento dele, o nível da dor que ele sentia. Ele suando sangue, de tanta dor, de tanta tortura, de tanto sofrimento. E aí tem gente que duvida do amor dele. Por isso que eu falo que me indigna, velho. Não é nem lógico pensar isso, discutir isso. Mas enfim, desabafei.
Os sentimentos que nos impedem de compreender o amor de Deus, o primeiro dele é a culpa. A culpa, ela nos impede de ver o amor de Deus porque a gente fica com as nossas memórias presas ao nosso passado. E com isso, os rótulos que eu comentei no primeiro tópico lá. Rótulos mentirosos, falando que você é um fracassado, falando que você não vai dar em nada, falando que você é burro, falando que você nunca vai ser um bom profissional, que você nunca vai ser um bom pai, uma boa mãe, enfim. São rótulos, mentiras, vergonhas, pecados, que Deus o tempo todo faz questão de nos lembrar, de falar pra gente que Ele perdoa e esquece tudo isso para que nós possamos conversar com Ele e ter um relacionamento com Ele. Então essa culpa, ela nos impede de ver o amor de Deus, porque a gente continua vivendo das memórias do passado. E olha o que Romanos 5,8 fala. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é interessante também de falar, de lembrar. Que Jesus, Ele não morreu por nós, Ele não quis ter um relacionamento com a gente só quando estava tudo bem, quando estava tudo certinho. Quando você estava obedecendo a Ele, quando você estava seguindo nos caminhos dEle. Ele fez questão de morrer por mim, por você, para ter um relacionamento com Ele, quando a gente ainda estava no pecado, quando a gente ainda estava na sujeira, na lama, quando estava morto. E conforme nós vamos nos relacionando cada dia mais com Ele, nós vamos sendo aperfeiçoados. Foi igual a gente estava conversando hoje no G100, né? É um exemplo que eu acredito que todo mundo já ouviu. Mas pega teu melhor amigo aí, tua melhor amiga, a pessoa que você mais vê, a pessoa que você mais conversa. Você já parou, você já notou que o teu vocabulário é muito parecido com o dela? As tuas expressões faciais são parecidas com a dela? Teu modo de agir, teu modo de pensar, teu modo de andar é parecido com o dessa pessoa? Conforme a gente vai ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, é da mesma forma. A gente vai ficando mais parecido com Ele. Jesus veio para eliminar toda a culpa que pudesse atrapalhar o teu relacionamento com Deus. O segundo ponto sobre duvidar o amor de Deus é a insignificância. Muitas vezes nós não nos achamos suficientemente bons nem importantes para que Deus nos ame. Então saiba que Deus, Ele não se preocupa com a sua significância, Ele se preocupa com você. Quando eu li isso, cara, a gente está todo mundo aqui hoje, né? Todo mundo aqui sentadinho e tal, eu tô aqui em cima. Agora pensa, vou dar um exemplo aqui rapidão. Lá quando era para você ser fecundado, tinha milhão, bilhão de espermatozoides correndo ali junto com você, para você existir, para você nascer. E quem está aqui agora é você, não é os outros lá que estavam apostando corrida. E você acha que é à toa que isso aconteceu? Você acha que é por acaso que foi você que venceu? Você está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus já tinha planejado tudo isso, Deus já tinha planejado um relacionamento com você, Ele já queria conhecer você, Ele já queria ver você crescer, Ele já queria ver você sendo abençoado, você conquistando as coisas, você honrando, adorando o nome dEle, salvando vidas para Ele. Deus te escolheu. Olha o tanto, qual a probabilidade de ser você que ia nascer lá? É 1 em bilhões, mas é você que está aqui agora, e não é por acaso, foi porque Deus te escolheu. O amor de Deus, ele nos leva ao entendimento do nosso real valor. Não importa se tu é um presidente, não importa se você é, um chefe de empresa, não importa se você é pastor, se você é líder de G100, se você é membro, se você
não importa a tua relevância, a tua significância, Deus escolheu você, independente de qualquer coisa. Olha o que Salmo 139 diz pra gente. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Percebe que a gente não é insignificante para o Pai? Ele está doido para ter um relacionamento com a gente. Olha o que Romanos 35 diz. Eu amo esse versículo. Nossa, eu gosto demais. Romanos 35, depois do 35 pula para o 38 e 39, para quem estiver anotando aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes na altura ou na profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor dele. Nada na criação pode te separar do amor de Deus. E já encaminhando para o final, quero chamar a banda, pode subir. Eu quero agora que, enquanto a banda está subindo, fica de pé aí no seu lugar, por favor. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero ler para vocês, que faz a gente refletir bastante, que faz a gente pensar bastante. Então, nesse momento, enquanto eu for fazendo essas perguntas, eu vou pedir para vocês abaixarem a cabeça, fechar os olhos, porque eu quero que nesse momento você esqueça tudo que está acontecendo ao teu redor. Eu quero que você se concentre em Deus agora, você e Deus. Esquece quem está do teu lado, esquece o que está acontecendo lá fora, esquece o que você vai comer depois do culto, esquece tudo. Agora é você e Deus. Então abaixa a cabeça, fecha os olhos para você se concentrar nesse momento e começa a refletir, enquanto eu for fazendo essas perguntas que tem aqui. Como que está o teu relacionamento com Deus? Se puderem apagar essas luzes aqui da frente, por favor. Como está o teu relacionamento com Deus? Ele sequer existe? O teu relacionamento com Deus existe, pelo menos? Você crê em Deus? Você tem crido em Deus? Você consegue se relacionar com Ele? O passado já foi, que nem a gente leu aqui. O passado já passou. Mas vai parando para pensar. Existe alguma coisa que ainda te deixa preso nele? Ainda existe. Vai buscando aí no teu íntimo. Pede para Deus ir sondando o teu coração. Ainda existe alguma vergonha no teu coração que você vê que precisa de cura? Que você vê que precisa do toque de Deus? Existe alguma vergonha ainda no teu coração que precisa ser curada? Será que a gente vive uma vida que mostra que a gente confia no Senhor? Aconteça o que acontecer, a minha confiança está em Cristo, porque eu sei quem eu sou nele, eu sei a minha identidade nele, eu sei os pensamentos dele sobre mim, eu sei o que ele pode fazer na minha vida. Em quem você, nesses últimos dias, quem que você tem acreditado mais? Em você mesmo ou em Deus? Vai parando para pensar, vai refletindo. Agora, conforme eu fui fazendo essas perguntas e você foi pensando nelas e refletindo, a tua resposta para cada uma dessas perguntas, elas condizem, elas refletem que você está tendo um relacionamento com Deus?
seus atos, as suas atitudes, são atitudes de quem tem um relacionamento com Deus? Então, nesse momento agora, nesse mesmo espírito, eu quero deixar um versículo aqui para vocês. Depois desse versículo, a banda vai tocar uma música. E começa a pensar em tudo isso, e começa a pedir para Deus o perdão dele, o amor dele. Entrega tudo a ele, fala que você quer se relacionar novamente com ele. Deus está esperando você deixar ele entrar, você deixar ele conversar com você. Como nós estávamos falando mais cedo, ele desceu lá do céu, onde ele tinha tudo, para ser torturado, para sofrer, para ter um relacionamento com você. Olha o que Efésios 3 diz pra gente. E depois disso, eu quero que você cante essa canção com a banda. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. E oro para que nós sejamos arraigados e alicerçados no amor de Deus, que possamos, junto com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor que Ele tem por nós. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer se relacionar com você. Então deixa agora nesse momento toda a vergonha do passado. Deixa agora nesse momento todo o medo do futuro. Deixa agora nesse momento toda dúvida do amor de Deus por você. Exercita isso. Coloque em oração agora tudo isso. Canta essa canção agora. Se você quiser se ajoelhar, sentar um pouco mais longe, se você quiser sentar, fica à vontade para falar com Deus agora, mas se desarme, se exponha para Ele.